Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das sequências proféticas assim mais complexas e debatidas das Escrituras, a chamada Grande Tribulação. A ideia aqui é a gente traçar um mapa dos eventos, juntando as peças que os textos de Mateus, Daniel e Apocalipse descrevem. Então vamos lá, vamos desvendar isso juntos. Olha, tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta feita há quase 2000 anos, lá no Monte das Oliveiras. É uma pergunta sobre tempo, sobre sinais, sobre o clímax da história. E a resposta para essa pergunta é, basicamente, a espinha dorsal de toda a nossa análise de hoje. É o nosso roteiro. Então a primeira parte da resposta não descreve o fim em si, mas sim o que vem antes. Os textos chamam esse período de o início das dores. É como se fosse um alerta global, sabe? Um sinal de que uma fase totalmente nova está para começar. Em Mateus 24, a lista de sinais é bem direta. Engano espiritual, conflitos em escala global, desastres naturais e perseguição. Mas o ponto crucial aqui, e isso é muito importante, é que esses eventos são apresentados não como o fim, mas como as primeiras dores, indicando que algo muito, muito maior ainda está por vir. E o mais interessante é como o livro do Apocalipse parece espelhar esses mesmos sinais. A abertura dos primeiros 4 selos libera os famosos 4 cavaleiros. O cavalo branco, que simboliza a conquista, o vermelho, a guerra, o preto, a fome e o amarelo, a morte. São, na verdade, representações simbólicas poderosíssimas dos mesmos temas que a gente vê em Mateus. E isso nos leva da fase preliminar para o evento principal. A partir daqui, a intensidade e a escala de tudo que é descrito mudam drasticamente. Entramos num período de angústia que, segundo os textos, não tem precedentes na história da humanidade. Essa citação de Mateus, ela é a definição central do que estamos falando. A linguagem é absoluta. Não é só mais um período difícil na história. É descrito como algo único, singular, que nunca aconteceu antes e nunca vai acontecer de novo. A ênfase toda está na sua severidade, que é incomparável. Ok, mas qual é o gatilho para tudo isso? Tanto o livro de Daniel quanto Mateus apontam para um evento bem específico, o sacrilégio terrível ou a abominação da desolação. É descrito como um ato de profanação num lugar sagrado que funciona como um marcador de tempo, sabe? Um ponto de virada definitivo que dá início a tudo. Depois desse gatilho, o Apocalipse descreve uma série de julgamentos que começam com o toque de 7 trombetas. E tem um padrão muito claro aqui. Granizo e fogo queimam 1/3 da terra, 1/3 do mar vira sangue, 1/3 dos rios é envenenado e 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurece. São julgamentos devastadores? Sim, mas percebe, são parciais, afetam sempre 1/3. Aí a intensidade aumenta, e muito. Depois das trombetas, vem as 7 taças da ira de Deus, e a linguagem muda de parcial para total. Não é mais 1/3 do mar que vira sangue, é o mar inteiro. Feridas terríveis atingem as pessoas, o sol queima com uma força brutal e tudo termina num terremoto global sem precedente. A progressão é clara, de julgamentos parciais para um derramamento completo. E no centro desse caos todo, os textos proféticos destacam algumas figuras-chave, personagens que se opõem a Deus e ao seu povo. São os grandes antagonistas dessa narrativa. Séculos antes do Apocalipse, o profeta Daniel teve uma visão. Ele viu 4 animais e o quarto era diferente de tudo. Era aterrorizante, assustador e muito poderoso, com dentes de ferro e 10 chifres. E o mais importante, um chifre pequeno e arrogante que surge e começa a guerrear contra os santos. Agora, avançando no tempo até o livro do Apocalipse, a gente encontra uma figura que é surpreendentemente parecida. A besta que sobe do mar. Ela também tem 10 chifres, recebe poder e autoridade do dragão e o mundo inteiro fica maravilhado e começa a adorá-la. Olha, quando a gente coloca as duas visões lado a lado, a conexão é impressionante. Ambos os seres são poderosos, aterrorizantes, ambos têm 10 chifres, falam com arrogância e, crucialmente, ambos fazem guerra contra os santos. A sobreposição é tão exata que muitos veem a visão do Apocalipse como uma continuação, uma elaboração da profecia de Daniel. É um retrato consistente. E é essa besta do Apocalipse que o texto atribui um número bem específico, 666. O texto diz que esse é um número de homem e que vai ser necessário para comprar ou vender. Funciona como uma espécie de marca de lealdade, tanto econômica quanto espiritual. Mas a narrativa não termina com o domínio dessa besta, de jeito nenhum.
Agora a gente chega ao ponto de virada, ao clímax de toda a profecia, a intervenção divina que coloca um ponto final na tribulação. Mateus descreve esse momento de uma forma cinematográfica. Depois do auge da tribulação, um sinal aparece nos céus, visível para todo mundo. É a chegada do Filho do Homem, mas não como da primeira vez. Agora é com poder e grande glória. Esse é o evento que encerra todo aquele período de angústia. Uma coisa bem curiosa é a consistência no tempo de duração dos eventos. O Apocalipse fala em 1260 dias e também em 42 meses. Já Daniel usa uma frase mais enigmática, um tempo, tempos e meio tempo. Se a gente fizer a conta, todos eles apontam para o mesmo período, 3 anos e meio. Isso sugere um cronograma bem específico para o auge da crise. Lá no capítulo 19, o Apocalipse nos dá outra imagem dessa intervenção. Um cavaleiro num cavalo branco, com o nome de Fiel e Verdadeiro. Os olhos dele são como chamas de fogo, e da sua boca sai uma espada afiada. E ele não vem sozinho, os exércitos do céu o seguem. Esse cavaleiro é quem lidera a batalha final. E o texto do Apocalipse é bem direto sobre o resultado. A besta e o falso profeta, que era seu aliado, são capturados. E aí eles são lançados vivos no lago de fogo, encerrando o reinado deles de uma forma definitiva. Fim de jogo. Com o conflito terminado, a narrativa se move para as consequências finais de tudo isso, o julgamento e o estabelecimento de uma nova ordem, uma ordem eterna. O Apocalipse, então, descreve uma cena de julgamento final diante de um grande trono branco. A terra e o céu, como conhecemos, somem da presença dele. Livros são abertos, incluindo o livro da vida, e os mortos são julgados, um a um, de acordo com o que fizeram. E o que vem depois do julgamento não é uma simples restauração do mundo antigo, mas uma recriação completa. João, o autor do Apocalipse, escreve: "Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado." É a promessa de um começo absolutamente novo. E a descrição dessa nova realidade termina com essa passagem. Depois de todo o tumulto, a guerra, o julgamento, a promessa final é de um estado onde as causas do sofrimento humano, morte, tristeza, choro, dor, são simplesmente eliminadas para sempre. A antiga ordem é substituída por algo completamente novo. E assim a gente conclui essa jornada. A pergunta que fica no ar é como é que essa narrativa tão detalhada, com sinais, crises e uma resolução tão grandiosa, escrita há milênios, continua sendo uma força tão poderosa, moldando a esperança, o medo e a visão de mundo de milhões de pessoas até os dias de hoje. Fica aí a reflexão. Quer se aprofundar mais nesse assunto? Clique no link na descrição e continue aprendendo.